Cristo sofreu toda a dor. É o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. Então eu percebo que as dores em mim, em verdade, já estão na cruz. Se eu morrer foi o preço por mim. Salvação eu encontro ali. Troca sublime no altar da dor. Filho de Deus, por um pecador. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Não mais haverá lágrimas. Não mais sentirei dor. Não mais haverá choro. Não mais sentirei dor. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Que bom ter você conosco em mais um programa, em mais um Conecta Cristo. Que bom que você está com a gente novamente. Nós ficamos muito felizes de poder estar na sua casa, de poder estar passando o que Deus quer para nós e por este programa para você. E hoje nós continuaremos falando sobre o eu. Como o Rafa já havia dito no outro programa, os temas se conectam. Então, se você não assistiu nem o primeiro e nem o segundo, você está super convidado a acompanhar a gente nesses 2 primeiros episódios. E neste programa, nós iremos falar os personagens que vivemos ao longo da nossa vida. Quais são os personagens que nós nos deparamos com nós mesmos? Quando nós adentramos um pouco mais sobre a palavra personagem, nós encontramos um significado grego que está escrito em persona. O que é a persona? E é justamente isso. Desde os tempos antigos da Idade Média, alguns estudiosos sabiam que a gente necessitaria de alguns personagens para poder conviver conosco mesmo. E aí fica aquela pergunta: até que ponto os personagens que nós vivemos são benéficos, né? Será que os personagens que eu vivo hoje condizem com a minha verdadeira essência, com o eu, com aquilo que eu conheço de mim mesmo? Ou será que eu estou vivendo em um jogo de máscaras? E aí, a gente Bia? sabe que as máscaras servem para nos proteger. Certeza. Né? Exatamente. Quando nós passamos por um tempo aí de pandemia, né? Então, todo mundo precisava usar máscara. Então, a máscara é uma proteção. E aí a gente passa a entender o que significa a máscara dentro do campo emocional, né?
Então, nós usamos máscaras quando nós temos um ego ferido. Então, diante das nossas feridas, para que a gente seja aceito neste mundo, eu não sei dizer não, né? Ou eu quero agradar todo mundo, ou eu tenho uma dependência emocional. Então, quais são as máscaras que nós usamos neste mundo para que a gente consiga sobreviver? Isso que você falou é extremamente importante, né, Bia? Os personagens, na maioria das vezes, eles servem realmente para nos proteger, assim como as máscaras. É inadmissível, muitas vezes, eu estar... Vamos pegar um exemplo aqui. Nós nos conhecemos, né, graças a Deus, mas não tem como eu chegar na Bia, na primeira vez que eu vejo ela, e jogar sobre ela toda a minha vida. Então, o que entraria nesse processo? Um personagem que me traz segurança. Eu preciso ter um pezinho atrás para entender que eu não posso confiar em qualquer um. Eu preciso saber o que o outro quer comigo antes de eu derramar muitas vezes a minha história sobre essa pessoa e não saber nem a intenção que ela tem comigo, né, Rafa? Com certeza. Esses personagens, essas máscaras... Cara, eu tenho tanto personagem assim para a vida. Por exemplo, eu não consigo falar com a Bia da mesma maneira que eu falo com o Rafa. São abordagens totalmente diferentes. Então, eu tenho que saber como me portar. E lá fora é do mesmo jeito. O ambiente muda muito. Dependente do ambiente que eu esteja, vai ser um tipo de um Rafael ali. É claro, com a mesma essência, mas um outro tipo de abordagem. Talvez um Rafael mais sério, talvez um Rafael mais brincalhão. Como o Rafa estava comentando aqui na nossa conversa, algumas pessoas conhecem ele sendo bravo. Eu falo, gente, mas como é possível o Rafael bravo, sério assim? Não é possível. Ele é um cara mais extrovertido, mas... Depende muito da abordagem que a gente usa nessas máscaras, nesse personagem, para se proteger, principalmente. Mas você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Mas por que será que eu preciso ser? Com a Bia, eu me comporto de uma forma, com o Rafael, eu me comporto de outra. Claro que tem máscaras que são benéficas, mas tem máscaras que não são, né? E eu vejo assim... Quando você falou assim, né? Como que eu vou... eu não posso deixar... Eu tenho que primeiro confiar nela, né? Por que será que primeiro eu tenho que confiar na Bia? Na Bia, que eu digo, é porque é a referência que você tem hoje, que nós estamos juntos, né? Mas será que alguém já traiu a minha confiança? Será que, de repente, eu preciso confiar porque eu já desconfiei de alguém... na minha história, na minha infância, ou eu depositei tanta confiança e fui decepcionado, então eu preciso realmente conhecer quem é a pessoa para depois eu me abrir completamente? Quer dizer, nós agimos assim, por pura proteção, né? Então, assim, não é que o Rafael é uma máscara, né? Sim. Não, mas é os mecanismos de proteção que a gente usa para a nossa vida. Isso é de extrema importância, né, Bia? Este é o ponto que o Rafa tocou. Eu posso usar alguns personagens, mas eu não posso, de forma alguma, perder a minha essência. Perder quem eu sou, né? E aí a gente entra naquela grande pergunta. Até que ponto eu adentro em um personagem e esqueço de quem eu realmente sou? Por que será que eu preciso, muitas vezes, viver em um personagem que nunca está triste? Por que será que eu preciso viver um personagem que é duro o tempo todo? O que me fez chegar até este personagem? E aí a gente entra em um outro âmbito, que nós já havíamos falado também no programa passado. Quais são as feridas que me fizeram ser o personagem que eu sou hoje? E olha que interessante, né? A gente estudando um pouco sobre o tema, eu fui procurar da onde que veio o famoso baile de máscaras, que para nós hoje não é uma cultura tão forte, mas eu tenho certeza que alguém no ensino médio já ouviu falar e já teve vontade de ir num baile de máscaras, que era a coisa mais sensacional do mundo. E o que acontecia nesses bailes é algo surpreendente, só que acontece muito nos dias de hoje. Os personagens que as pessoas criavam, eles eram tão vivos que muitos não queriam mais tirar essas máscaras. Eles tinham ações,
atos, rotinas, e até um ponto que eles viam que o baile iria acabar e eles precisavam voltar a ser eles mesmos. Muitos não queriam mais, porque ali eles se sentiam fortes, se sentiam seguros. E quantas vezes, né, Rafa? Felizes, Com compreendidos, certeza. amados. E quantas vezes nós passamos por isso, né? Sem saber da nossa verdadeira identidade. Tira pelos humoristas, né? Com certeza. Nossa, às vezes você vê os humoristas fazem a gente rir, mas se nós formos pesquisar as histórias dos grandes humoristas, eles têm uma história triste. Uma depressão profunda. Uma depressão profunda. Uma perda de identidade, quem eu sou. Nessa questão de personagens, de máscaras, como a gente tem um convívio a mais com os jovens, eu vejo, por exemplo, nos retiros e acampamentos. E tem um jovem que talvez eu conheça ele fora da igreja, fora do acampamento. Que é um moleque totalmente feliz e brinca com todo mundo. Só que chega no acampamento, ele coloca uma máscara de se vitimizar a todo momento. Ele pega todo momento para ele, e todo momento ele está chorando, todo momento ele está assim, que aquela palavra foi para ele, e precisa de uma atenção, precisa de um abraço. E às vezes ele acaba se perdendo nesse personagem. Às vezes ele acaba pegando para ele que aquilo é ele. Que é onde vem dos nossos primeiros encontros. Quem é você? A identidade. Ele perdeu totalmente. O quem é você perdeu totalmente a identidade e se adequou daquela máscara para ser a vida dele. E aí, quando nós não conhecemos a nossa verdadeira essência, que é ser filho de Deus, quando nós não conhecemos a nossa identidade, na maioria das vezes, a gente passa por isso, que o Rafa acabou de dizer, de se perder nesse personagem, porque nós não entendemos que aquilo que o mundo prega para nós não é o que Cristo quer para a nossa vida. Aquilo que Cristo quer fazer conosco é muito mais do que o mundo estereotipando, né, quem nós somos, porque muitos de nós estamos presos a uma falsa ideia de que eu preciso ser forte o tempo todo, de que homem não chora. Muitos de nós, muitos homens que estão assistindo esse programa hoje, nunca choraram porque ouviu do seu pai que homem de verdade não chora. Isso é uma plena e absurda mentira. O homem forte é aquele que derrama suas lágrimas em Cristo. É aquele que confia em Deus, sabendo que essas lágrimas, antes de tocar o chão, elas já subiram ao céu. E esse mundo, ele nos perturba de uma forma tão grande que a gente precisa adentrar esses personagens por dores, por medo, por traumas. E as máscaras acabam se tornando uma infeliz realidade. E aí a gente precisa tratar isso, né, Bia? Com certeza. Eu vejo assim, a gente pode pensar em dois lados ali, o que cada um tem uma percepção, né, daquilo que o Rafa falou. Ou ele vive lá fora um personagem sempre feliz, ou dentro do acampamento é a hora que ele tem de tirar a sua máscara e realmente demonstrar aquilo que ele é. Exato. Por quê? Porque ali é um lugar fechado, um lugar reservado, em que ele pôde demonstrar realmente quem ele é. E lá fora, se ele demonstrar que ele é fraco, que ele tem dor, que ele tem sofrimento, de repente ele não vai ser tão amado, não vai ser tão admirado, não vai ser tão acolhido, não vai ser tão elogiado. Então, eu preciso estar bem. Eu preciso salvar todo mundo. Eu preciso ser forte. Eu preciso acolher. Ou eu preciso concordar com tudo. Por quê? Que existem pessoas que não conseguem nem expressar a sua verdade, aquilo que sente. Porque, nossa, se eu falar aquilo que eu penso, que não condiz com a verdade do outro, eu vou ser rejeitado. Então, eu me excluo e vivo dentro de uma máscara para agradar o outro. Isso não é viver. Isso não é viver. E quantas máscaras a gente coloca na nossa vida? Aí entra vício, entra a dependência emocional, o narcisismo, são máscaras. A rigidez. Por que eu tenho que ser sempre rígido com o outro? Porque eu fui muito criticado na vida? Então eu não posso? Então eu tenho que agir nessa rigidez? Por que eu tenho que ser tão perfeccionista? Porque tem a máscara do perfeccionista. Eu tenho que ser perfeccionista em tudo que eu faço. Eu não admito errar. É uma máscara. Eu não admito falhar.
Por quê? E essa dependência emocional é algo que a gente encontra muito nos jovens dias de hoje, né? Mais, Rafa. A gente que está à frente de acampamento, a gente que está ali trabalhando com os jovens, essa geração ela necessita de um carinho, de um cuidado, que eles muitas vezes, a gente viu isso no último acampamento que a gente trabalhou. Sim. Muitos dos jovens precisavam ir até a enfermaria, falando que estavam com alguma dor de cabeça ou dor no pé, para que alguém olhasse no olho dele, perguntasse o que ele estava passando, e isso é uma realidade tão triste que muitas vezes os pais em casa não perguntam para os próprios filhos o que está acontecendo na vida deles. E aí eles criam uma máscara para que os pais percebam que muitas vezes eles estão ali rodando, fazendo, fumando, bebendo, balada, chegando tarde em casa, desrespeitando, mas tudo isso é uma máscara que ela necessita de um carinho, de um abraço. E eu falo, né, Rafa, quantas vezes nós não fizemos o mesmo? E hoje a gente entende o porquê. Chamar a atenção. Ó, eu existo. Chamar a atenção. Eu estou aqui. E a máscara da moda? Nossa! Para mim é uma máscara da moda, né? Sim. Como Todo está dia, a né? moda hoje? É de aceitação. Toda máscara é para a gente ser aceito, ser incluso nessa moda. Para em chamar a tudo. atenção. Né? Exato. Ó, eu existo. Ó, se eu colocar uma roupa mais sensual, né? Eu vou chamar a atenção. Alguém vai me olhar. Né? Isso é carência, né? São as Exato. carências. É da isso, vida. Bia. Essa é a palavra. Essa é a verdade. É a carência que muitos de nós temos e não sabemos trabalhar com ela. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante neste programa, neste tema. É nós sabermos lidar com as nossas emoções. E para isso, na maioria das vezes, eu vou precisar de uma terapia. Eu vou precisar buscar ajuda, porque é aquilo, né? Eu estava comentando com uma aluna na academia. Ela foi mãe há pouco tempo. E ela fala, Rafa, ninguém é ensinado a ser pai. Ninguém é ensinado a ser mãe. Como nós também não nascemos sabendo como lidar com as nossas emoções. E na maioria das vezes, para que nós precisamos não viver em algumas máscaras, nós precisamos sair dessas máscaras e buscar ajuda. Porque o mundo realmente ele quer que nós vivemos em um baile de máscaras. Ele quer que nós percamos a nossa identidade, não saibamos quem nós somos, porque viver escondido é muito melhor. Porque daí O isolamento social é uma máscara. eu entro dentro de um consumismo exagerado, eu me tranco no meu quarto, passo o dia jogando, ou às vezes não busco dentro da minha casa o que é necessário ser resolvido, e essas máscaras vão acabando gerando um conflito interno, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno bipolar, e nós não sabemos de onde vem. Principalmente a gente vê em redes sociais, que é um ponto alto, pessoas que vivem de mentira. Aquilo que a pessoa posta não condiz nada com o que ela vive. Isso porque a gente conhece a pessoa. A gente sabe que ela posta aquilo, mas essa não é a realidade dela. Então é claramente uma máscara que ela coloca para não perder a atenção dos seguidores dela, para ter sempre aquela atenção. Muito bom também o ponto que o Rafa colocou desses jovens de acampamento que iam para a enfermaria, porque eles não têm esse cuidado em casa, né? E no acampamento a gente cuida, a gente pega ali com os nossos filhos, a gente dá atenção, dá esse carinho. Aí o filho vai para casa e tá tudo igual, sabe? Ele não tem esse carinho lá. Eu gosto de falar bastante, ó, você está fazendo um acampamento, achando que a tua vida vai melhorar lá fora, mas quando você chegar vai estar tudo igual. Vai estar tudo a mesma bagunça. Então vai partir de você. Cobrar talvez essa atenção aí de seus pais, não sei o que você tem que resolver lá, mas é a partir de você. Eu falo que as máscaras, elas só estão na nossa vida hoje porque elas nos acompanham desde a nossa infância. Então, as máscaras, muitas vezes, elas são inconscientes. Né? Então, nós vamos colocando máscaras na nossa vida diante das feridas que nós vamos vivendo desde a nossa infância. E nós vamos colocando de acordo com as nossas dores. Você vê uma pessoa hoje firme, dura. Por quê? Porque desde criança ela foi obrigada a engolir o choro. Engole o choro. Ó. Então ela não pôde se expressar quando criança.
Então, na vida adulta, ela também vai ser uma pessoa com dificuldade de demonstrar aquilo que ela sente. Então, tudo que a gente vive nos acompanha até os dias de hoje. E um ponto que muito nos toca é algo que, quando nós pedimos discernimento, né, para este tema, era sobre o passado. Que é isso que a Bia, que nós comentamos aqui, né? Nós, muitas vezes, estamos apegados a um passado que já foi curado por Cristo. E o que a palavra nos diz, está lá em 2 Coríntios, no versículo 5:17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Nós não somos as escolhas dos nossos pais, nós não somos os traumas que nós vivemos, nós não somos o nosso passado. Nós precisamos entender que essas máscaras, elas precisam ser deixadas de lado. E a canção que nós entoamos ela e oramos com ela no começo, ela diz isso, que o sangue de Cristo já nos curou. Que nós precisamos ser uma nova criatura hoje. Você possa, meu irmão, minha irmã, abandonar essas máscaras e ser realmente quem você é. Ser aquilo que Deus quis para a sua vida. Ter a coragem de tirar a máscara, né? E é um ato difícil, porque eu coloquei para esconder a minha dor. E quando eu tirar, eu preciso tirar para resolver a minha dor. Vai estar exposto. Eu vou estar exposto. E muitas vezes vai doer. E o nosso papel aqui não é esconder a verdade. O nosso papel é falar o que realmente é necessário para ser um ser humano melhor. Então, não é que não vai doer, mas essa dor, quando nós estamos com Cristo, ela é passada de uma forma melhor. E eu creio que quando nós tiramos as nossas máscaras, nós mostramos o rosto para o nosso Deus. E o Senhor está com saudade de olhar nos seus olhos. Que você possa tirar, abandonar toda essa ideologia que o mundo colocou na sua história. Que a partir de hoje você possa ser um humano em Cristo, um filho de Cristo. Que o Senhor te quer fazer novo e Ele faz todos os dias. Que nós possamos cantar essa canção mais uma vez. Que o sangue de Jesus possa nos lavar através deste programa, através dessa conversa. Enquanto nós vamos cantando, veja como se você tivesse com uma mochila nas suas costas. E dentro dessa mochila, né, você trouxe todos os pesos da sua vida, né? Todas as dores, as feridas, as máscaras, as marcas, porque muitas vezes você teve que viver isso. Então, enquanto nós vamos cantando, você vai abrindo a sua mochila e vai entregando todas essas dores para Jesus e deixa Ele curar, deixa Ele restaurar. A cruz, onde Cristo sofreu toda a dor, é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. Então eu percebo que as dores em mim, em verdade já estão na cruz. Se eu morrer foi um preço por mim, salvação eu encontro ali. Troca sublime no altar da dor, o Filho de Deus por um pecador. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida
Senhor, pra te seguir. Não mais haverá lágrimas, não mais sentirei dor, não mais haverá choro, não mais sentirei dor, se o teu Sangue curar toda ferida em mim, livre ser.